Salve! Salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos falar dos jogos que marcaram histórias, cara. Essa série de curiosidade que nós estamos colocando aqui no canal porque você sabe, Coruja é um bicho curioso, Coruja é aquele bicho da sabedoria e eu quero trazer sabedoria para os seus joguinhos. Mentira, eu só sou curioso mesmo e eu tava em casa pensando assim, cara, tem jogo que marcou a minha história, marcou a história da humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar, então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E não esquece de compartilhar o vídeo com seu amigo, hein? O primeiro jogo que nós temos aqui, provavelmente, se você é muito novinho, nunca ouviu falar, mas se você já é um cara com um pouquinho mais de idade, ou você pode perguntar para o seu pai, é o Space Invaders, de 1978, cara. É um dos jogos mais antigos, não é o primeiro joguinho, tá? Mas foi um que marcou gerações, assim. Ele abriu um leque de possibilidades absurdo. Ele tinha um efeito sonoro absurdo pra época, trilha sonora dele era muito envolventezinha pra o que tinha, lembrando que é o que tinha. Hoje em dia, se você for ouvir, você vai fazer, meu Deus, que barulho insuportável. Mas pra época era muito bom mesmo, cara. Space Invaders marcou toda uma geração e abriu um leque de possibilidades para outros desenvolvedores irem num caminho semelhante. O que mais chamava a atenção do Space Invaders era a sua jogabilidade, que era muito simples. Você pegava uma manetinha e atirava, não tinha muito segredo não, era isso. Só que num contexto de pontuação, ele se tornava extremamente difícil pra ir se zerar e chegar no limite e tal, tá? Eu não cheguei a jogar porque eu não era daquela época, mas eu já vi o jogo, já dei uma experimentada nele, e pra galera daquela época devia ser uma loucura. O próximo jogo que nós temos aqui é um outro muito conhecido por todo mundo e que marcou gerações e está presente hoje em dia, é o Pac-Man. Ele é um dos grandes responsáveis por marcar uma geração, porque a partir dele nós começamos a ter o que a gente chama de merchandising, que é trazer o jogo, tirar ele da tela e colocar ele na roupa, colocar ele em placa, colocar ele em lancheira, colocar ele em mochila. O Pac-Man foi um dos precursores para isso. Ele trouxe essa história de trabalhar o jogo como um produto de venda. Isso é muito bacana. Uma outra coisa muito legal que o Pac-Man trouxe para o mundo dos jogos foi o Power Up. Ele foi o primeiro jogo a colocar essa função em game, onde você colocava um poderzinho, pegava ele e você ficava mais forte ou diferente durante a própria partida. E se você já jogou Pac-Man, você sabe o que eu tô falando. E uma outra coisa que eles inovaram muito foi na inteligência artificial da máquina, cara, porque aqueles fantasminhas, eles tinham um padrão, e era um padrão inteligente. Eu vou te explicar como. Um perseguia sempre o Pac-Man, os outros dois tentavam flanquear ele, enquanto isso, um último quarto ficava completamente aleatório no mapa pra te surpreender, cara. Isso era fantástico pra época. Tipo, hoje parece bobeira, mas pra época era muito louco, tá? O próximo jogo aqui é o Tetris de 1984, que marca gerações até hoje, cara. Esse jogo aqui conta uma história fabulosa. A história de que você pode começar a jogar ele hoje, é super fácil, mas se você quiser bater recordes, você vai passar toda uma vida e provavelmente não vai conseguir. E uma das coisas mais legais que ele trouxe pro mundo dos jogos é que ele foi, na verdade, um dos primeiros jogos portáteis. Claro, você tem ali um outro da plaquinha, aquela de bater a bolinha e tal, mas com um padrão, um recorde, cheio de coisas assim, vamos dizer, pro que ele poderia oferecer, o Tetris trouxe um novo mercado. Tanto que o Tetris, cara, ele foi incluso nos primeiros Game Boys, no primeiro Nintendinho portátil, ele foi incluso de graça, porque ele era um jogo que já tinha ganho o seu espaço, e tem o espaço dele até hoje, porque eu tenho certeza que ou você conhece alguém que joga, ou você joga Tetris. Eu sou meio viciado, nem conta. O nosso próximo jogo é o Super Mario Bros. De 1985. Eu sei que o Mario veio antes, aquele encanador que ficava subindo escadinha, eu lembro disso, mas esse aqui marcou história, por quê? Ele foi um dos primeiros a ter a sua rolagem, sabe, horizontal. Você vai levando o mapa pro lado e ele não acaba, na verdade ele acaba, né, mas ele demora mais pra acabar porque você tem toda uma fase pra jogar. Ele também trouxe algumas coisas muito legais, a parte da história, ela era bem simples, mas você já tinha um envolvimento com o personagem, ele trazia uma história pra você que você tinha que salvar uma princesa no reino dos cogumelos, do Browser, aquela coisa toda que é igual a hoje, assim, mas imagina isso na época, quando o joguinho era só pegar uma manetinha e arrastar um pro lado do outro, ou era um negocinho caindo. O Mario chegou pra marcar a história e foi muito legal ver ele aparecendo. O próximo jogo aqui, na verdade, eu vou fazer um combo, é um de 1986 e um de 1987. O primeiro é o Metroid, um jogo com estilo de labirinto, sabe, que foi criado justamente pra te deixar louco. Você tinha que andar pelo mapa
em vários sentidos, de várias formas, e aí você tinha que se encontrar aprimoramentos, encontrar coisas que te deixavam mais forte para enfrentar os chefes e aquela coisa toda. Depois nós temos ali o Castlevania, que marcou uma geração pelo seu estilo de jogo linear, que você tinha que seguir uma reta ali, um padrão na verdade, e quando você conseguia chegar no final, você novamente tinha um boss ali que era referente a uma história ali, né, do Drácula, o Frankenstein, aquela coisa toda ali que você já deve saber. Isso não é spoiler, né? O jogo é de 1987, imagino que você já saiba disso. Mas esses dois, eles marcaram a história porque eles criaram um novo conceito de jogo que marca o mercado até hoje. Hoje você vê jogos lançando, por exemplo, Hollow Knight, no estilo Metroidvania. Eles não chegaram a inovar em tecnologia, mas o mercado eles ganharam fácil. Hoje Castlevania tá aí até hoje, Metroid marcou o momento, por mais que ela tenha perdido um pouco de espaço no mercado, ela marcou ali e tá viva até hoje. Todo mundo ama Samus, Metroid, aquela coisa toda. Mas eles são juntos, eu não vou deixar eles separados nessa lista, ok? Na sequência nós temos o Wolfenstein, de 1992, um dos primeiros, na verdade, o primeiro FPS, cara, o primeiro First Person Shooter. Foi esse cara aqui é o avô, na verdade, o tataravô do CSGO, o avô do Doom. Pra quem lembra do Doom, esse cara marcou a história, ele criou todo um conceito de pegar uma arma, andar em primeira pessoa, só mirando, só atirando. Foi muito legal ver isso acontecer. Eu cheguei a jogar esse jogo quando lançou. Meu Deus do céu. Ai, que tristeza, mas tá bom. Mas não vem o caso, vamos deixar isso pra lá e vamos para o próximo jogo. E o nosso próximo jogo é o SimCity 2000, cara. O SimCity 2000 foi o primeiro construtor de cidades lançado no mundo dos jogos. Ele é responsável por todo um mercado, porque ali você não era somente prefeito da sua cidade, você não só administrava ela, mas como você tinha que construir as coisas, planejar toda a população, tudo que ia acontecer na cidade, o que faltava, o que tinha que ter, ligação de água, ligação... Cara, era muita coisa, tá? Era um sistema de gestão que te deixava doido. E, obviamente, ele abriu um caminho para várias outras franquias aparecerem ao longo dos anos. SimCity não teve uma continuidade muito pesada, mas hoje nós temos, por exemplo, o Cities Skyline, que é um jogo absurdo. Se você ainda não jogou, você poderia tentar jogá-lo quando ele estiver em promoção na Steam. Pega ele que você vai ter uma leve sensação de como era SimCity, só que em 2000, obviamente que não com aqueles gráficos, né, porque SimCity, como vocês podem ver, é uma parada bem diferente do que é o Cities Skyline hoje. Pokémon Red Blue, cara, que você deve lembrar de 1998, esse jogo marcou a história. Pokémon tá aí até hoje, Pokémon, não preciso falar de Pokémon, você já sabe o que é Pokémon. E aí, obviamente, ele marcou muito por ser portátil, pra você ter como duelar com seus amigos, colocar aquele linkzinho entre os Game Boys, pra vocês poderem utilizar os seus Pokémons um contra os outros, transferir Pokémon. Era uma loucura isso pra época, tá? Tipo, de explodir a cabeça. Ele marcou uma geração e marca até hoje. O Pokémon não tem o que se falar, não tem o que explicar, ele tá na nossa lista e provavelmente vai ficar pro resto da vida. Vamos para o próximo, e ele aí é o sobrinho mais velho, talvez, o neto do bisneto, do tataraneto, que é o Counter-Strike, que tá aí também, que marcou o universo do FPS. O Counter-Strike foi o grande responsável por globalizar esse modo de jogo, para fazer todo mundo jogar. Claro, tiveram outros FPS tão bons quanto o CS, o Quake marcou uma geração, mas o CS, ele tá vivo, ele move um cenário inteiro, e o CS merece ter o seu lugarzinho na história dos jogos. Eu não sei se você concorda comigo, como você está concordando com a minha lista até agora, mas lembre-se que os comentários estão aí pra isso. Quais são os jogos que você acha que faltou? E vamos pra mais, tem mais, acabou não, vamos lá comigo ainda. O próximo jogo da nossa lista é o nada mais, nada menos que World of Warcraft, um jogo de 2004 que marcou uma geração, marcou, sabe, toda a história do mundo dos jogos, principalmente dos MMORPG. Se você não sabe o que é isso, eu vou tentar botar aqui embaixo pra você saber o que é. E o World of Warcraft tem o seu lugar por ser não o primeiro, mas o mais popular MMORPG do mercado dos joguinhos. A galera fala que ele tá morrendo aí há alguns anos já, mas rapaz, se ele tá morrendo há 10 anos, imagina como ele vai estar daqui mais 10, porque ele foi feito em 2004 e acabou de lançar mais uma de suas expansões esse ano. World of Warcraft é um jogo imersivo, onde você tem que construir o seu herói e viver numa outra realidade. Isso leva a gente para outro planeta, literalmente. E se você nunca jogou World of Warcraft, você deveria experimentar, ok? Já estamos chegando ao final da nossa lista e vamos lá, vamos de
Dota, lançado em 2005, que na verdade não foi lançado em 2005. O Dota tem uma história meio louca, mas o Dota foi responsável por marcar um mercado, por iniciar, startar um mercado, então ele merece o seu lugar aqui na nossa timeline de os jogos que marcaram a história. O Dota ele surgiu em 2005, criado pelo Ginsu e pelo Ice Frog, se eu não me engano, eu tô falando de cabeça. E eles meio que pegaram a ideia de um outro desenvolvedor que fazia isso no StarCraft. Eles só melhoraram a ideia, botaram a cara deles, botaram um corpo melhor, e aí o Dota surgiu e marcou o cenário dos gamers. Posteriormente, em 2009, nós ouvimos falar pela primeira vez do League of Legends, que também tem aqui o seu ponto no marco da história dos games que a gente tá montando. E claro, ele não poderia ficar de fora porque ele levou o MOBA para um outro nível mundial, para campeonatos de esporte, tudo que a gente conhece hoje como é o LoL. E eu imagino que você conheça, porque senão você tá em outro planeta, né? Eu não vou nem comentar sobre o LoL, que não precisa, vamos pular o LoL. Ainda em 2009, nós vamos falar de Angry Birds, que surgiu em 2009 no sistema mobile, que é basicamente o seu celular. Por que eu coloquei o Angry Birds aqui? Primeiro porque o Angry Birds, além de marcar um momento da história dos jogos, ele foi responsável por a entrada de pessoas que não jogavam ou que achavam que jogo era coisa de criança, o jogo era coisa de gente doida, o jogo era aquele monte de preconceito. Ele trouxe todo mundo queria jogar Angry Birds porque era legal clicar no celular, arrastar e jogar um bichinho pro alto, e ele abriu uma possibilidade de mercado absurda, que é o mercado de smartphones, jogos para smartphones que nós temos hoje, e ele estava lá no começo. Ele não foi o primeiro, ok? Mas ele foi um dos maiores. Empresas surgiram por causa de Angry Birds. Angry Birds se tornou praticamente uma franquia onde eles possuem todo um mercado em volta do próprio jogo. Isso é incrível e marcou sim a história dos joguinhos. Vamos para o nosso próximo, que é nada mais nada menos. Esse aqui eu não vou nem comentar, vou falar rapidinho dele. É o Minecraft. Minecraft, pra você aí que de repente não sabe, foi iniciado em 2009 com um alpha para poucas pessoas, depois teve um beta em 2010 e foi lançado somente em 2011, já veio explodindo, cara. Se você viu um outro vídeo meu sobre os jogos que foram feitos por uma pessoa, você vai lembrar de Minecraft, porque ele iniciou com um único cara que fez essa coisa louca acontecer, que é o Minecraft, que hoje domina o mundo das crianças e até de alguns adultos loucos aí que adoram construir coisas tipo Lego. Minecraft é o seu jogo. E agora nós temos o Fortnite, cara, que ele merece aqui o lugarzinho dele. Ele foi o grande responsável por levar o nível do Battle Royale para, cara, o universo inteiro. O Fortnite, todo mundo joga Fortnite, até minha avó deve jogar Fortnite, seu tataravô jogaria Fortnite. Fortnite é um jogo divertido, é um jogo desafiador e ele ganhou o seu espaço no mundo dos jogos, até quando não saberemos. Ele é um jogo de 2017 que ainda está vivo em 2018 como se tivesse nascido ontem, cara, e eu imagino que ele tem muito tempo aí pela frente ainda. Lembrando que ele ainda tem o modo Salve o Mundo, que não é tão famoso assim, mas também é muito divertido. Você pode construir fortalezas, aquela coisa toda, é quase um Minecraft, só que bem mais ameno, vamos dizer assim, de coisas de construção e de coisas pra fazer dentro do jogo. Talvez seja, eu nunca joguei direito ele. Só joguei o basicão pra pegar V-Bucks, que eu imagino você também, mas deixa esse papo pra lá. E aí, o que você achou da minha linha temporal dos jogos que marcaram a história? Eu quero saber a sua opinião, coloca nos comentários, compartilha esse vídeo aí com seus amigos pra vocês trocarem ideia e verem se as listas batem, cara. Isso é muito legal, trocar aquela ideiazinha com um amigo é muito genial. Faz isso aí, depois me conta como foi. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo!